Função soma-C ou função soma-Cs? Afinal de contas, será que existe realmente a necessidade de conhecer em profundidade ambas funções? Bom, vamos ver tudo então nesta aula. Se você não me conhece, essa é a nossa primeira conversa. Eu sou Marcos Rodelo, aqui no canal Excel Online Brasil, e toda semana trazemos muito conteúdo técnico de qualidade em Microsoft Excel. E agora também com lives às segundas, quartas e sextas-feiras, respectivamente. Às segundas de Excel básico, quarta-feira Excel avançado e às sextas Excel VBA. Sempre às 19 horas, não perca, acrescente mais esse conteúdo à sua rotina, ao seu dia a dia e mantenha a sua curva de aprendizado lá em cima. Já se inscreve aí no canal, clica no sininho, marca para você ser notificado das lives, dos conteúdos novos toda semana e já dá um like, super like aqui nesse vídeo e vamos entender quando e por que utilizar soma-C ou soma-Cs. Me acompanha aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui uma base. Opa, chutei a câmera. Meu Deus do céu, você tá bem? Tá. Eu tenho aqui uma base com duas unidades de venda, né? As datas das operações, alguns produtos que foram comercializados, as suas unidades de medida e a quantidade. Pois bem, aqui ao lado eu quero totalizar por unidade por produto e aqui ao lado apenas por produto. Muito bem. Como você pode estar imaginando, adivinhando, para eu fazer essa totalização aqui, eu vou precisar de um soma-Cs, porque o soma-C não dá conta do recado. A primeira diferença principal entre essas duas funções é que a função soma-C, ela trabalha apenas com um critério. Um critério, tá? Não seria o caso, né, de somar tudo isso aqui. Se eu somar todas essas quantidades, eu vou ter aqui 6.046. Marcos, como você somou rápido assim? Atalho Alt igual, faz a soma, está aqui, 6.046. Pois bem, o que eu quero aqui é somar, né? Totalizar polvilho na unidade Jardim São Paulo. São dois critérios, eu tenho a unidade e o produto. Eu quero que ele encontre aqui, poxa, cadê? Jardim São Paulo polvilho. Eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui também. Eu quero isto aqui também. Eu quero isto aqui também. Ou seja, apenas esses registros eu tenho na mesma linha a palavra Jardim São Paulo, a palavra polvilho. E ele tem que somar essas quantidades desses elementos. Esse é o plano. Eu vou até colorir isso aqui para que fique mais fácil a conferência. Então vamos lá. Função soma-Cs igual soma-Cs. Marcos, e o soma-C? O soma-C é um critério só. Nós vamos falar sobre ele no próximo, que é só por produto. E aí sim vamos ver a viabilidade entre soma-C e soma-Cs. Fica ligado que isso é importante, tá? Soma-Cs. Intervalo da soma. Olha como começa o soma-Cs. Ele já começa falando sobre o intervalo da soma. Ou seja, o que eu quero somar. A única coisa que eu posso somar aqui na minha base é a quantidade. Não dá para somar medida, não dá para somar produto, não dá para somar... Código até consigo somar, mas não deveria, né? Códigos são identificadores, não são feitos para ser calculados, para ser somados, multiplicados, subtraídos, enfim. Soma-Cs. Vou selecionar o intervalo de F2 até... Opa, esse último não, né? Até a linha 31 aqui, de F2 a F31. Como nós vamos arrastar esta fórmula, eu vou fixar este intervalo de modo absoluto. Pressionar uma tecla F4. Se você não sabe certinho como trabalhar com cifrão aqui e fixar, tem um vídeo que eu vou deixar aqui o link. Houve uma live na semana passada, na sexta-feira, que nós falamos de modo profundo e intenso sobre isso, né? Mas aqui vou fixar apenas de modo absoluto. Pressiono uma tecla F4 e ele já vai colocar cifrão geral aí, linha, coluna, tudo. Vai ser uma beleza, que é uma coisa... Enfim, ponto e vírgula.
vai somar este intervalo quando o intervalo de critério 1, qual que é o intervalo de critério 1? É unidade ou é produto? Tanto faz, tanto faz. Não tem uma ordem para você fazer isso, tá? Pode usar produto primeiro, pode usar unidade primeiro, whatever, beleza? Vou selecionar aqui de A2 até A31, vou fixar novamente, pressiono a F4. Então, quando ele encontrar neste intervalo de A2 a A31, ponto e vírgula, critério 1, então foi o intervalo do critério 1, e agora o critério 1, o que ele está procurando no intervalo do critério 1? Quando for igual a isso aqui, ó, H2. A H2 é onde está aqui, ó, unidade de Jardim São Paulo, que é a informação que eu quero, né? Então, ele vai somar o intervalo de F2 a F31 quando no intervalo de A2 a A31 ele encontrar H2, ponto e vírgula, e quando no intervalo de D2 a D31, adivinha se eu vou fixar isso aqui, né? Claro que eu vou pressionar a tecla F4, fixou, quando nesse intervalo ele encontrar a informação que está em I2. I2 não dá para ver porque a fórmula entrou na frente aqui, né? Mas é onde está o produto. Eu vou pressionar o Enter e eu vou realinhar a minha fórmula para que ela não entre na frente do produto. Como que eu vou fazer isso? Pressionar Enter. Está centralizado aqui, tá vendo no grupo alinhamento? Eu vou alinhar à esquerda, alinhei à esquerda, olha só, agora a minha fórmula não entra, né? Não me atrapalha mais a vida, não fica aqui na frente dos meus critérios, ele está alinhado à esquerda. Quando você centraliza, a fórmula esparrama para os dois lados. Agora, quando está alinhado à esquerda, não tem por que fazer isso, beleza? Então, soma Cs, soma de F2 a F31, quando de A2 a A31 encontrar H2, quando de D2 a D31 encontra I2. Demos um Enter, eu vou formatar aqui, eu não vou usar formato contábil, porque o formato contábil ele alinha à direita. E neste momento eu quero meus números centralizadinhos, bonitinhos, eu gosto deles assim, né? Então eu vou pressionar o atalho Ctrl 1, eu disse Ctrl 1, beleza? Não é o 1 do teclado numérico. Ctrl 1 do teclado numérico não vai ser feliz. Tem que ser os números que ficam na parte superior aí do seu teclado. Ctrl 1, beleza. E agora chegou na janela, formatar células. E agora eu vou aqui em categoria número. Vou tirar casas decimais, não quero casas decimais. Eu quero sim usar separador de milhar. Muito me interessa, inclusive. E eu quero que o negativo seja vermelho. Não tem negativo aqui, mas é um formato que eu aprecio muito deixar meus números dessa forma, porque aí sim eu consigo centralizá-los, eles ficam fofos, bonitinhos, do jeito que eu gosto. Enfim, feito isto, 2887, vamos conferir? Vou clicar aqui, vou clicar aqui, vou clicar aqui. Eu estou selecionando, pressionando a tecla Ctrl, para que eu possa fazer uma seleção intercalada, tá legal? Eu cliquei aqui na primeira, que é F2, segurei a tecla Ctrl, cliquei em F3, cliquei em F8, F10, F11, F14 e vamos olhar agora na barra de status, nós temos 2887. Sensacional isso aqui, né, cara? Pô, bateu, legal. Vamos arrastar a fórmula, eu venho na alça de preenchimento, que é este quadradinho bonitinho aqui, que quando eu coloco o mouse sobre ele, exibe essa cruz preta, magrinha, né? É o ícone que exibe quando posiciono o mouse sobre a alça de preenchimento. Clicou, arrastou, pronto, aí estão os totais. Marcos, mas parece que repete esses números aqui do Jardim São Paulo e do Vale do Sol. Sim, eles repetem. Não é um erro, é porque realmente eu dupliquei as linhas aqui para criar as duas unidades, entendeu? Foi só isso. Mas se eu vier aqui no Vale do Sol, no polvilho, e fazer uma venda aqui de 600, por exemplo, o impacto será apenas ali no Vale do Sol, ó. Ah, garoto. Ok? Beleza? Deu certo? Então, isso é o Soma Cs. É assim que funciona o Soma Cs. O Soma Cs funciona muito bem, sabe com o quê? Vou dar uma dica aqui para você. O Soma Cs, ele funciona legal com nomes definidos. Se você quiser saber mais sobre Soma Cs com nomes, que é um recurso fantástico, você clica lá no link na descrição, onde tem o link para o nosso curso Excel Iniciante,
tá? Sim, o nosso Excel iniciante envolve dashboards com soma Cs, com filtros. Por quê? Porque isso é o mínimo necessário que você tem que saber para você chegar e ter confiança no mercado de trabalho, meu. Você poder confiar no seu taco e se candidatar àquela vaga de emprego que você está precisando. Tá legal? Tá lá o link do Excel iniciante. Se você quiser realmente se aprofundar nisso, conhecer legal, tá? Fica aí uma dica. Mas aqui vamos deixar nas seleções com F4 mesmo, que é o suficiente para eu explicar o que eu preciso passar para vocês nesse vídeo que vem agora na próxima tabela. Nesta próxima tabela aqui, nós temos o seguinte. É uma questão bem legal. Eu tenho apenas um critério. Ou seja, dá para usar o soma C. Dá para usar o soma C. Como seria com o soma C? Vem comigo. Igual soma C. Intervalo. Intervalo do quê? Mas intervalo do quê? Ele não está falando se é intervalo de critério, ele não está falando se é intervalo de soma, ele só fala intervalo e quer que eu me vire com isso. Para começar, tá? Já começamos bem aqui com soma C. Beleza. Vou olhar os demais argumentos. Critérios. Também não quer dizer muita coisa para mim. Terceiro argumento. Intervalo de soma. Opa! Se o último é o argumento de soma, só pode significar que o primeiro é o do critério. Né não? Se lá está falando que é o de soma, esse primeiro aqui eu entendo que é o critério. Tá, vamos lá então. Se esse é do critério, eu quero somar por produtos, eu vou selecionar os produtos, o intervalo que vai de D2 a D31, como nós pretendemos, intencionamos arrastar essa fórmula, eu vou pressionar a tecla F4 e fixei tudo, legal, ponto e vírgula. Então, quando ele encontrar neste intervalo a informação que está em L2, que é onde está o produto, ponto e vírgula, eu vou fazer a soma. Agora sim eu seleciono a quantidade de L2, de F2 a F31, vou fixar tudo e vou fechar parênteses. Vamos lá. Quer dizer, então, que no soma Cs, a primeira coisa que eu defino é o intervalo da soma. Tá? Vou dar um Enter. Já vamos fazer a conferência, mas olha só. No soma Cs, a primeira coisa é o intervalo da soma. No soma C, o último argumento é o intervalo da soma. E isso faz pensar. Por que faz pensar, Marcos? Porque, poxa, o risco é muito grande de no dia a dia você se confundir com isso, né? Poxa, soma C, qual que é aquele que começa com o intervalo da soma mesmo? Né? Aí você vai e coloca o intervalo da soma para o final, no soma C, ou põe no começo, no soma C, e isso pode complicar sua cabeça, tá? O soma C, ao meu ver, o soma Cs, ele é um pouco mais lógico, porque você primeiro define o intervalo da soma, porque só pode ser um intervalo de soma, né? Você vai somar um elemento, e depois você vai intervalo, critério, intervalo, critério, intervalo, critério, intervalo, critério, intervalo, critério, intervalo, critério, o quanto você quiser colocar de intervalo critério, né? Ele aguenta uma quantidade violenta, se não me engano, são 127 conjuntos de intervalos e critérios, alguma coisa assim, porque o total de argumentos que pode ter é 255 argumentos. Então, um argumento é soma, o resto é intervalo, critério, intervalo, critério, intervalo, critério, blá, 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 blá. Enfim. Bom, o soma Cs funciona assim, né? Você põe a soma e depois você vai ser feliz com intervalos e critérios, você não vai voltar a pensar em soma nunca mais. O soma C já não. Ele faz você pensar em intervalo e critério e depois você tem que definir a soma lá no final. Por que a Microsoft fez isto? Por que existe os dois e eles são diferentes nos argumentos? A minha conclusão é uma e eu vou te passar agora.
só para bagunçar com a tua cabeça. É isso, é basicamente isso. Vai bagunçar com a tua cabeça e é terrível isso, né? Por quê? Porque você vai ter que ficar vendo se começa com a soma, termina com a soma, onde é que vai pôr o argumento. Isso não se faz de jeito nenhum. Então, o que vamos tirar disso? Só para conferir, né? Vamos conferir, é necessário conferir. Eu vou copiar o formato, vou dar um pincelzão aqui no formato, vou colocar aqui na minha célula do soma C, vou arrastar, vamos ver o total, quanto que bate, né? Alt igual 6.195, bateu aqui, ó, 6.195, aqui também tem que ser 6.195. 6.195, perfeito, tá tudo batendo, tudo conversando, tudo funcionando, tá lindo. Qual que é a minha sugestão, então, do fundo do meu coração, assim, ó, da fundo da alma, é o que eu concluí para mim, assim, e eu trago isso para minha vida todos os dias, quando eu acordo, eu penso nisso, que é, esquece o soma C, meu. Esquece o soma C. Não usa esse cara, não. Por quê? Porque ele só vai bagunçar os argumentos na sua cabeça e ele é bem mais limitado do que o soma Cs, ok? Então, o que você vai fazer? Abraça o soma Cs. O soma Cs, dá um abração nele, né? Porque ele faz tudo que o soma C faz e ele faz muito mais ainda. E os argumentos dele são muito mais lógicos, muito mais fáceis de você concluir, e você decora essa sequência de argumentos e não tem que ficar pensando se a soma é no começo, se a soma é no final, você vai fazer com a soma, entendeu? Enfim, você vai ter uma vida muito mais feliz, muito mais colorida, muito menos estressante se você simplesmente focar no soma Cs. Legal? Entendeu a dica? Bom, por isso que eu fiz aqui esse vídeo, essa aula, que era para trazer para você, se você tem alguma dificuldade de definir quando vai utilizar um, quando vai utilizar outro, como que funcionam os argumentos dos dois, esqueça o soma C. Vai ser feliz, pega o soma Cs e aplica em tudo que você estiver precisando aí, que ele vai te ajudar e muito. Legalzão? Bom, gostou do vídeo, gostou dessa aula? Já clica aí no joinha, dá um joinhão aqui no vídeo, se inscreve no canal, acompanha aqui, toda semana tem uma tonelada de conteúdo bem legal, bem técnico, avançado de nível para ajudar você a decolar na sua carreira, tá legal? Um grande abraço, nos vemos na próxima aula e lembre-se, até mesmo os seus problemas precisam evoluir.